Vamos, galera. Então, a gente vai hoje deduzir aí, né? Continuando nossa aula de física clássica, a gente vai deduzir a aceleração centrípeta, né? Na última aula a gente falou bem pouquinho dela e eu falei que precisaria de uma aula específica para ela, porque ela é muito importante. Lembrando, né, que é bom, se tu já sabe, né, movimento circular uniforme, já sabe como calcula uma aceleração não, uma velocidade angular, tu pode assistir esse vídeo. Mas o essencial mesmo para tu assistir esse vídeo é manjar de vetores. Nós já temos uma aula de vetores aqui no canal, então tu pode procurar aí, tu vai achar. De decompor vetor, somar vetor, e é bom que tu assista para que tu não fique chateado caso não entenda alguma coisa. Ok? Bom, então a gente vai tentar, né, deduzir a aceleração centrípeta. E, bom, vamos supor um corpo que descreva um movimento circular. Suponho que isso seja um círculo perfeito de raio R, ok? De raio R. Vou falar que essa daqui é a posição inicial do meu corpo, ok? Do meu objeto, enfim, que está descrevendo aqui um movimento circular. E ele tem, né, após um certo tempo, ele vai estar aqui, certo? Então, ele estaria na posição S. Ok? Esse meu corpo, lembrando, se tu já tem que ter assistido a aula de aceleração, ou melhor, movimento circular uniforme, né, MCU, a gente viu lá que quando um corpo está descrevendo um movimento circular, a velocidade dele é tangente à trajetória circular. Então, ele tem aqui uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. E aqui ele tem uma velocidade final, que eu vou chamar de V. Ok? Lembrando que em módulo, V é igual, né, em módulo, a V0. Por que em módulo e não em vetores? Porque o vetor deles é diferente. Aqui o vetor aponta num sentido, aqui o vetor aponta no outro. Então, é por isso que há aceleração, aliás, né? Lembrando que a aceleração é o quê? Variação de velocidade. Mas a velocidade não está variando, é igual. Ela está variando. O vetor dela está variando a todo momento, né? Então, ele é sempre tangente, então a todo momento ele está variando. A cada vez que tu muda um certo ponto aqui na circunferência, certo? Beleza. Bom, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou traçar uma reta entre a minha posição inicial e a minha posição final. Né? Vou pegar aqui o roxo, ou o preto mesmo, né? Já está acabando aqui, então mais acho que dá pra gente ver. Vou traçar uma retinha aqui, beleza? Esta reta é o meu vetor posição. Então esse daqui é o meu ΔS. É o meu vetor variação de posição, né, na verdade. Por quê? Porque é a posição inicial e a posição final. Certo? Aqui eu tenho um ângulozinho de 90 graus e tenho um triângulo retângulo. Se eu quiser decompor, por exemplo, o que é ΔS, né? Então, o meu vetor posição é o meu vetor posição final menos o meu vetor posição inicial. Isso que é variação, né? Final menos inicial. O que é o meu ΔV? Meu vetor ΔV, meu vetor variação de velocidade. É o meu vetor velocidade final menos o meu vetor velocidade inicial. Ok? Se eu for decompor esse vetor da posição, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou pegar a minha posição final, que é para cá, né, considerando com referência o centro da circunferência. Então, aqui seria o meu vetor posição, né, aqui o meu vetor S, e aqui seria o meu vetor posição inicial, tomando como referência o centro da circunferência, né?
Então, como eu tenho que ΔS é S menos S0, para eu decompor isso daí, isso seria como? Eu pego o meu vetor S, que é vertical, então aqui está o meu vetor S, e eu pego o meu vetor S0, só que com o sinal trocado. A gente já viu que se um vetor, por exemplo, aponta para cá, um vetor A, o vetor menos A vai apontar para o sentido oposto. Ele vai girar 180 graus, certo? Beleza. Ok, então o meu vetor menos S0, já que S0 está para cá, ele vai apontar para cá. Esse é o meu vetor menos S0, certo? Menos S0. Ou melhor, né? Qual método usar? O do paralelogramo ou o da poligonal? Cara, como a gente está lidando só com dois vetores, tu que sabe, tanto o método da poligonal quanto do paralelogramo vão funcionar. Igual eu falei, se tu não sabe o que a gente está falando, assiste a aula de vetores. Então vamos usar o método da poligonal. A método da poligonal eu copio, então, um vetor. Então aqui está o meu vetor S, né, que é vertical, aqui está o meu vetor S. E o meu vetor menos S0, o meu vetor S0 ele aponta para a direita, mas como ele está negativo, a gente inverte o sinal dele e vai apontar para a esquerda. No método da poligonal a gente copia o outro vetor aqui na extremidade do primeiro. Então aqui está o meu vetor menos S0. E o vetor resultante, né, é... Cadê minha caneta preta? O vetor resultante sai da origem do primeiro carinha aqui e vai até a extremidade ali do último. Esse é o meu vetor variação de posição, certo? O mesmo eu posso fazer com a velocidade, né, cara? Eu vou usar o método da poligonal também. O meu vetor V aponta para cá. Então, aqui está o meu vetor V. V final. O meu vetor V inicial aponta para cima. Só que, como eu estou invertendo o sinal, então ele vai apontar aqui para baixo, né? Então a gente vai copiar aqui, ó. Aqui está o meu vetor menos V0. Ok? Lembrando que V é igual a V0 em módulo. Apenas o número deles é igual. Então, novamente, o vetor resultante seria este daqui. Certo? Esse seria o meu vetor variação de velocidade, ΔV. Percebam vocês que esses dois triângulos, eles são semelhantes, certo? Abre aí. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu tenho que, se eu pego ΔV, então eu vou pegar o módulo do meu vetor variação de velocidade e dividir pela velocidade final, dividido por V. Isto é igual a eu pegar o módulo do meu vetor posição e dividir pelo meu vetor posição inicial, né? Certo? Só que quem que é o meu vetor posição inicial? Ele está aqui. E isso daqui é o raio, né? Esse vetor aqui, ele é o raio. Então é a mesma coisa que dividir por R. Certo? Dividido por R. Vou fazer o seguinte, então. Vou passar esse aqui multiplicando e esse daqui também multiplicando. Vai ficar, então, módulo. A gente não precisa escrever em módulo, tá? Vamos deixar subentendido. Então vai ficar ΔV vezes R igual a ΔS, ou V, né? Vezes ΔS. Beleza. Eu vou dividir ambos os lados da equação por ΔT. Vou dividir por ΔT. E V sobre ΔT, o que que é? A gente já viu lá na cinemática, né? A gente está na cinemática ainda, mas a gente já viu lá nas aulas anteriores que ΔV sobre ΔT é a nossa famosa aceleração, né?
aceleração. Como essa aceleração aponta para o centro, vou chamar ela de aceleração centrípeta, AC. Vezes R é igual. V, esse V eu vou copiar aqui, e ΔS sobre ΔT é o quê? É a nossa velocidade, beleza? Então fica V vezes V, olha só. Então a gente conclui que a aceleração centrípeta é V ao quadrado, e esse raio passa dividindo, sobre R, certo? Assim a gente deduz a equação da aceleração centrípeta, que é vetorial, né? Aponta sempre para o centro de uma circunferência ou de um movimento circular. Ok? Então, a aceleração centrípeta depende da velocidade elevado ao quadrado desse móvel, dividido pelo raio, né, dessa curva, dividido pelo raio da circunferência, do movimento circular que ele está fazendo. Veja que essa velocidade é a velocidade tangencial, ok? A velocidade não é a velocidade circular, é a velocidade que está tangenciando a circunferência. Veja que se a velocidade dobra, a aceleração centrípeta quadruplica, né? Porque vai ficar 2 ao quadrado e aqui vai ficar 4. Veja que se o raio dobra, a aceleração centrípeta cai pela metade, certo? Então, seria interessante fazer essa análisezinha aí do que aconteceria. Então, quanto maior for o raio da minha circunferência, menor é a minha aceleração centrípeta. Quanto menor for o raio, né, maior é a aceleração. E quanto, obviamente, são grandezas inversamente proporcionais, a aceleração centrípeta com raio, a gente pode até colocar aqui, a aceleração centrípeta é inversamente proporcional ao raio, ou você pode falar que ela é diretamente proporcional ao inverso do raio, também funciona. E a aceleração centrípeta, ela é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado, beleza? Então, é isso aí, meus queridos. A aceleração centrípeta deduzida, né? CQD. E, bom, a gente fica então com uma próxima aula. E essa é uma ideia bem interessante de aceleração centrípeta. Ok? Espero que tenham entendido e gostado. E é isso aí. Valeu!